galera, tudo bem? Aqui com vocês mais uma vez, trazendo mais uma videoaula aqui no canal O Mundo da Matemática. Agora começando o assunto sobre equação exponencial. Mas nessa aula vamos dar uma revisão de potenciação, porque potência ela é muito importante no conteúdo de equação exponencial. Ela é muito utilizada. Então, se você não tem a base sobre a potência, sobre regras de potência, você vai ter dificuldade em entender equação exponencial e também quando tivermos em logaritmo e quando também fizermos alguma coisa relacionada à função exponencial ou função logarítmica. Vamos lá então, vem comigo. Revisão de potenciação, tá? Você tem aqui uma potência, eu tenho dois exemplos, vendo aqui o exercício A, você tem um número 2 elevado à terceira potência, ou elevado ao cubo, né? Como é que você calcula isso? O 2 ele vai se repetir em número de vezes indicado pelo expoente. Então, 2 vai se repetir 3 vezes. Então, você fazendo a conta, e você multiplica, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, repetindo aqui, o número embaixo, que é chamado de base, ele vai se repetir de acordo com o que está indicado no expoente. Então, no caso, o 2 era a base e o 3 o expoente. Então, o 2 se repete 3 vezes, porque em cima o expoente é o 3. E depois você multiplica. O segundo exemplo é os dígitos estão invertidos, né? Agora o 3 é a base e o 2 o expoente. A ideia é a mesma. Você tem o 3 que vai se repetir 2 vezes. E você multiplicando ambos, você chega no resultado 9. Ok, galera? Bom, é muito importante você saber quem é a base, quem é o expoente, quem é a potência, porque vamos utilizar também isso em equação exponencial e em logaritmo. Vamos lá. Você tem aqui, para que eu generalize, para que não vire uma regra para um número, nós colocamos letras. O número que ocupa essa posição aqui na potenciação, ele é chamado de base da potência. O número que ocupa essa posição na potenciação é chamado de expoente. E o resultado é chamado de potência. É muito importante você saber quem é a potência, quem é o expoente, porque nós vamos precisar saber disso quando fizermos alguns cálculos, tá certo? Vamos lá então. Algumas particularidades importantes. Olha só. Qualquer número, eu coloquei letra A para que sirva para qualquer número. A gente às vezes não coloca um número exatamente para não particularizar para aquele número. A forma de generalizar através da letra serve para que aquela regra sirva para qualquer número, certo? Então, um número qualquer A elevado a zero sempre vai ser 1, ou seja, expoente zero vai sempre resultar em 1, resulta em 1. Outra particularidade importante, observação, qualquer número elevado ao expoente 1 sempre vai ser a própria base, ou seja, se você tiver um 8, por exemplo, elevado a 1 vai dar 8. Se você tiver 1 milhão elevado a 1 vai dar 1 milhão. Enfim, o expoente 1 resulta na própria base como resultado da potência. Tá certo, galera? Vamos aqui algumas regras de potência quando você tem essas potências inseridas em alguma operação. Por exemplo, quando aqui no item A eu tenho potências de mesma base, lembre-se, a base é o maior aqui, potências de mesma base, e elas estão inseridas numa multiplicação, a regra é a seguinte: você mantém a base e soma os expoentes. Somando os expoentes, você chega no valor 2 elevado a 5, e fazendo a regrinha aqui, multiplicando o 2 por ele mesmo 5 vezes, eu vou obter o 32. Certo, pessoal? Bom, na regrinha de baixo, vou colocar mais um sinalzinho aqui que faltou. Pronto. Eu tenho aqui na regrinha de baixo potências de mesma base, só que neste caso é uma divisão. Então, quando eu tenho divisão de potências de mesma base, eu tenho
que manter a base e, ao contrário de cima, como eu somava, eu subtraio os expoentes. Ou seja, faço conta de menos. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Certo, galera? Veja como está certo isso. Se eu fizesse um de cada vez aqui para depois multiplicar, ia dar o mesmo resultado. Por exemplo, 2 elevado à terceira, eu tenho até a continha aqui, é 8. E 2 elevado a 2, que seria 2 duas vezes, 2 vezes 2, daria 4. Se você multiplicar os dois, vai exatamente parar no meu 32. E aqui é da mesma forma. Se você tem o 2 elevado à terceira, e você sabe que é 8, dividido por 2 elevado a 2, que é 4, o resultado de 8 dividido por 4 vai cair no meu 2. Certo? E por que em vez de usar a regrinha eu não faço dessa forma, professor? Porque em alguns casos é conveniente que você utilize sim a regra por conta de um expoente muito grande. Depois a gente vai dar alguns exemplos. E isso evita que você faça muitos cálculos. A regrinha de potenciação facilita os cálculos. Tá? Eu tenho um exercício C aqui. Nesse C eu tenho uma base com 2 expoentes. Isso aqui chama-se potência de potência. Quando eu tenho uma base com 2 expoentes, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Ou seja, 3 vezes 2, que vai me resultar em 64. Por quê? Porque eu vou repetir o 2 6 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e isso vai me dar 64. Tá certo, galera? Esse último exercício, a letra D. Bom, com o elevado à terceira, um número positivo, eu chego no 8. Olha só, voltando aqui para esse exemplo. 2 elevado à terceira é 8. E 2 elevado a menos 3, eu deveria fazer assim, ó. Assim eu deveria fazer. 2 elevado a... O 2 elevado a menos 3 daria 2 menos 2 menos 2, um multiplicado pelo outro. Não é correto fazer assim, porque não é o 2 que é negativo, é o 3. Então como eu faço isso? Muito simples. Nós fazemos que haja a inversão da base. Nós vamos encontrar um elemento que é o inverso multiplicativo da base. Como assim? O inverso multiplicativo de qualquer número é 1 sobre esse número. Ou seja, como assim, professor? Se eu pegar o 3 e perguntar assim, qual que é o inverso multiplicativo do 3? O inverso multiplicativo do 3 é 1/3, ou seja, 1 sobre 3, certo? Qual que é o inverso multiplicativo do 5, por exemplo? O inverso multiplicativo do 5 é 1/5, ou seja, o inverso multiplicativo de qualquer número é 1 sobre aquele número. Por que isso? Por que essa regra? Porque o inverso de um número vezes ele sempre vai dar um elemento neutro. Veja só, se eu pegar o 3 e multiplicar pelo seu inverso, eu vou ter como resultado o número 1. Por quê? Porque se você coloca o 1 aqui, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Ou seja, se eu pegar um número, multiplicar pelo seu inverso, vai dar o elemento neutro da multiplicação. O 1 é um elemento neutro da multiplicação. Porque se você multiplicar qualquer número por 1, vai dar o próprio número que você multiplicou pelo 1. O 1 é um dígito neutro na multiplicação. Certo? Então a regrinha para que nós possamos calcular essa potência é primeiramente achar o inverso multiplicativo da base. Então o inverso multiplicativo da base é exatamente o meio, 1 sobre 2, certo? Depois o que eu faço com esse expoente, professor? Eu abro o parênteses, eu coloco dentro do parênteses a fração, tornou-se uma fração, e esse expoente vem para cá, mas vem com o sinal trocado, ele é positivo agora. E a partir daqui eu faço a conta, meio elevado a 3. Como calculo isso? Você calcula assim, 1 elevado a 3 e 2 elevado a 3. 1 elevado a 3 seria 1
vezes 1 vezes 1. E o 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 8. Essa é a resposta. Ou seja, 2 elevado a menos 3 é 1/8. Certo, pessoal? Então, é importante você ter noção desse tipo de regrinha na potenciação para que possamos utilizar muito bem quando entrarmos no assunto de equação exponencial. Então, vamos ter algumas aulas, aliás, vamos ter mais uma aula sobre revisão de potenciação, com alguns exercícios, usando essas regrinhas de potência, para que quando tivermos a aula de equação exponencial, nós vamos já ter uma base para poder colocar todos os conceitos de potenciação dentro do assunto de equação exponencial. Então não perca as próximas aulas. Por isso, se inscreva, acione o sininho agora aí, para que quando tiver as próximas aulas você seja notificado. Compartilhe esse vídeo, divulgue ele para outras pessoas. Eu deixo aqui o meu muito obrigado e até a próxima aula.